Boa tarde a todos. Dia 16 de março foi aí o primeiro suspeito de coronavírus em Panorama. Depois houve mais 3 casos suspeitos e eles seguem aí em isolamento. Por incrível que pareça, a realidade do nosso Brasil, no sistema SUS aí, que até hoje não chegou o resultado. Então o exame é encaminhado para o Adolfo Lutz, em São Paulo. Então veja bem, dia 16 de março, hoje é dia 30, não chegou o resultado. Então o que se assusta, né, é a demora com o resultado. Então se a gente vê aí os casos suspeitos, tem muitos. Então a demora no resultado, então esse número de pessoas com o coronavírus pode ser muito maior pela demora com o resultado. Então a gente não sabe se é negativo ou positivo. No programa, com certeza aí 99% de ser negativo, porque os pacientes não conseguiriam aí com o coronavírus estar tanto tempo, né? A gente sabe aí qual é os sintomas, então eles não teriam 15 dias aí com o coronavírus e tá numa boa, vamos dizer assim. Mas o resultado do exame para a classe mais baixa demora muito e isso assusta. Então nós tivemos contato hoje com... Eu tenho um casal de amigos que tem rancho em Panorama e moram em São Paulo. No carnaval eles estiveram em Panorama, eu conversei com eles, visitei eles, e eles contraíram o Covid-19 em São Paulo. Então hoje pela manhã eu tive conversando com o esposo da minha amiga, o qual aí disse que ela, a esposa, está numa situação bem grave na UTI. Ele teve alta na quinta-feira, então eu vou falar um pouquinho aí para vocês de como funciona. Então ele estava em tudo particular em São Paulo, já estava no 3º hospital, quando aí eles decidiram tomar uma providência e ela já em estágio bem grave foi colocada aí numa UTI e ele ficou no quarto recebendo alta na quinta-feira. Então isso tudo até agora foram 15 dias. Então ele teve 3 hospitais particulares, eles têm uma condições financeiras boa. Então a esposa está em estado grave na UTI e ele já está em casa. Então eu perguntei para ele o que eles estavam sentindo. Ele disse que começou aquele tipo bichinho do ran-ran na garganta, febre, e procuraram, né, o hospital. E aí fizeram, primeira coisa aí que ele falou que, segundo os médicos, é aí a tomografia. Então, coisa muito rara no interior. Então, a gente tem que lembrar da onde a gente vive aí e a nossa real situação com a saúde. E um dos primeiros casos aí, para tomografia para descobrir o Covid-19. Então aí os dois estavam com sintomas, procuraram o primeiro hospital, foi mandado para casa, foram de novo no 2º hospital, foi mandado para casa e só o 3º hospital que tratou eles muito bem aí e internou eles. Com questão de muitas poucas horas foi que a esposa começou a passar muito mal e foi aí internada numa UTI. Então nós vamos falar aí da realidade do Brasil. Então nós temos aí um exame que se demora muito tempo para chegar ao resultado. Nós não temos aí tomografia, nós não temos UTI, o Oeste Paulista depende de Dracena e Presidente Prudente, então nós não temos UTI. Então essa é a realidade. Eu perguntei a ele se ele tem noção onde eles contraíram. Ele disse que é impossível saber, porque você estava até poucos dias levando uma vida normal. Então você não sabe se foi dentro do mercado, onde foi. Ele não faz ideia
onde eles contraíram esse vírus aí agora no mês de março. Então essa é a realidade. Então eu estou muito preocupada com o Oeste Paulista, com o Brasil todo, mas principalmente a nossa realidade, que nós não temos aí uma tomografia, nós não temos UTI normalmente, então a gente sabe que normalmente a gente não tem UTI. Então você imagina numa pandemia. Então quantas pessoas podem estar com o coronavírus circulando sem saber que ela tem? Então é preocupante a demora com o resultado do exame. Então você veja bem, o primeiro caso suspeito de Panorama foi no dia 16 de março e até hoje nós não tivemos ainda o resultado. Então nós acreditamos que está bem, que não é os 4 casos suspeitos, não é nada porque eles não teriam. Aí, segundo informações que nós tivemos, se fosse o coronavírus, o quadro deles teria se complicado e eles teriam ficado muito ruim. Então, numa epidemia, a realidade aí nossa é a demora de um resultado de exame para ser diagnosticado, se é Covid-19. Então, quantas pessoas podem estar com o coronavírus e não está nos números, porque o resultado ainda não chegou? Quantas pessoas podem estar circulando? Outra pergunta a gente com 2 UTIs, a gente conseguiria ter aí, como eu disse, o meu amigo em São Paulo, a esposa está aí num hospital particular. Vai ter um UTI para todo mundo? O Oeste Paulista nós sabemos aí, a Diário Notícias colocou a entrevista do prefeito de Presidente Venceslau, então ele não conseguiu transferência para Presidente Prudente, então essa infelizmente é aí a nossa realidade. Demora de exame, sem tomografia, sem UTI. Então esse vírus, eu perguntei para ele, ele falou que ataca o pulmão e o rim, então começa pelo pulmão, depois o rim, começa a garganta, o bichinho do ran-ran e a febre, uma dorzinha na garganta e mudança no paladar. A respiração fica muito curta ou lenta, então vocês entenderam, né? 3 hospitais particulares, eles só conseguiram aí o internamento no 3º hospital, que ela já foi encaminhada para UTI, está em estado muito grave e ele, graças a Deus aí, já passou a fase pior e ele já está de quarentena em sua residência. Então essa é a realidade aí do nosso Brasil. Quantas pessoas pode estar aí com o coronavírus e o resultado desse exame. Então o que a gente esperava aí seria nova construção de novos hospitais. Eu gostaria de saber quantos respiradores foram aí comprados, tomografia, qual assistência aí na área da saúde que a população vai ter. Então essa é a pergunta aí para os nossos governantes, qual assistência na saúde vamos ter? Nós continuamos com a mesma quantidade de hospital, com exames demorando dias e dias para chegar, então é bem grave a situação da saúde. Então muitos não estão se preocupando com o coronavírus, mas deveria se preocupar aí com o SUS, porque é para lá que você vai, né, caso você acabe aí se contaminando. Então, mais uma vez eu repito, ele e a esposa não têm ideia nenhuma onde eles contraíram. Porque ele disse que o médico falou para ele que o vírus pode ficar até 3 dias, então, por exemplo, às vezes
um supermercado, numa porta que ele pôs a mão, eles não têm ideia nenhuma, e eu acredito que ninguém tem ideia. Aí talvez no comecinho poderia se ter ideia onde contraiu, mas a atual situação hoje as pessoas não têm ideia aonde ela contraiu, aonde o vírus está. Então ninguém sabe aí qual o local que você vai pôr a mão e o vírus vai estar. Isso nós não sabemos. Mas os brasileiros sabem aí a real situação do SUS. Que não temos UTI normalmente, exames demorando para chegar 15 dias, vamos ser socorridos como? Essa é a realidade nossa. Tenha todos uma boa tarde.